Nós vamos dar continuidade ao estudo, do livro de Josué. Então, você abra sua Bíblia no capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura e, em seguida, a exposição da palavra de Deus. Amém? Acharam? Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. Então, os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Nun, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que nos fossem dadas cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azé, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades, que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Kiriate Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com as suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Líbna com seus arredores, Jati com seus arredores, Estemoa com seus arredores, Olom com seus arredores, Debi com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezé aos seus arredores, Quibzaim com seus arredores, Bet-Heron com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Euteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, deram Tanaac com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, e Beesterá com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar, deram Quisião com seus arredores, Daberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores e Enganim com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Azé, deram Mizal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Elcate com seus arredores e Reobe com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Naftali deram a Galileia, Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amote-Dó com seus arredores
e Cartã com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades aos seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joquineão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dina com seus arredores, Naalau com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben, deram Bezé com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedimote com seus arredores e Mafaate com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade, deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Manaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazé com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor Deus, nós agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua presença, de aprender, meu Pai, da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha tirar do nosso meio todo embaraço, tudo aquilo que porventura esteja nos trazendo alguma inquietação, alguma preocupação, nós colocamos diante de ti e te pedimos, meu Deus, que tu tome teu lugar de honra em nosso meio, que toda a nossa atenção, meu Deus, esteja voltada neste lugar para a tua palavra, para a tua presença. Vai tomando conta, meu Deus, das nossas mentes, dos nossos corações. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isso aqui é um perigo. Amém. Vamos lá. Queridos, tem sido assim muito engrandecedor. Cada quarta-feira, cada ensinamento, cada palavra que Deus tem trazido a nós aqui por meio da exposição do livro de Josué. E eu creio e peço a Deus que nessa noite também não seja diferente, amém? Esse texto aqui que nós lemos, ele vai, retratar, como nós vimos aqui, das cidades que foram designadas aos levitas. A gente viu no capítulo anterior que algumas cidades tinham sido separadas para serem cidades de refúgio do homicida. Então, Deus ele havia dado essa ordenança que algumas cidades fossem separadas para que aquela pessoa que cometeu um homicídio, mas que não foi porque ele quis, não foi porque tinha intenção, para que essa pessoa ela fosse resguardada ali e tivesse, digamos assim, um julgamento justo. Aqui nesse texto, em Josué capítulo 21, nós vamos ver que os levitas, eles não tinham parte, eles não receberam terras como as demais tribos, mas Deus preparou para eles uma herança. Esse relato aqui, ele ocorre depois da conquista, da terra prometida, depois que as outras tribos já haviam ali tomado posse das suas terras, depois de Josué mesmo ter tomado posse da sua herança. Então, os levitas, eles agora fazem algo aqui muito interessante, que quando a gente estudou o capítulo 18 e o capítulo 19 de Josué, as 7 tribos não fizeram. O que aconteceu? Só para a gente trazer aqui a memória. Depois que o pessoal entrou em Canaã, as tribos foram conquistando suas terras, não é mesmo? Mas haviam 7 tribos que, de certa forma, se acomodaram, que não quiseram ali tomar posse das suas terras, porque para eles estava muito bom do jeito que estava. Mas isso incomodou Josué, e Josué foi lá e chamou a atenção deles. E aí foi que eles começaram a se movimentar
para conquistar as suas terras. Aqui a gente já vê algo totalmente diferente, porque os levitas, eles não esperaram ser chamados a atenção para ir lá e reivindicar a sua herança. Muito pelo contrário. Depois que as tribos ali já estavam assentadas nas suas terras, já tiveram ali a oportunidade, né, de tomar posse das suas terras, os levitas agora, vendo o momento oportuno, se apresentam. A palavra de Deus nos diz aqui, logo nos versos 1 e 2, que eles vão diante do sacerdote Eleazar e diante de Josué, e também diante lá dos chefes das tribos, né, das famílias das outras tribos, e aí eles fazem uma reivindicação, mas não é uma reivindicação qualquer. Eles fazem uso daquilo que Deus havia prometido a eles. Leia aqui comigo. No verso 2 diz o seguinte: em Siló, na terra de Canaã, lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. Então eles viram que já estava todo mundo ali, né, com as suas terras, aí eles se apresentam para reivindicar a sua parte na herança. E aí eles usam, né, essa fala aqui que está lá, relatada lá em Números capítulo 35, versos de 1 a 8, que o próprio Deus dá essa ordenança a Moisés, de que quando eles chegassem nas terras, seriam separadas cidades para os levitas. Porque a gente sabe que eles não tinham, né, parte ali nas terras como as outras tribos, eles não seriam donos das terras, mas eles receberiam, digamos assim, uma oferta. E essa oferta seriam essas cidades para que eles pudessem morar. E isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque eles não buscaram reivindicar pelos seus próprios méritos. Eles sabiam que eles precisavam, né, ter lugar para eles ficarem, para eles morarem, mas eles não chegaram com um ar de arrogância, de orgulho, reivindicando seus próprios méritos. Eles fizeram uso da palavra de Deus. Eles sabiam o que Deus havia prometido a eles. E para nós também isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos conquistar espaço, nós queremos conquistar as coisas, e às vezes nós fazemos uso dos nossos méritos. Não porque eu sou bom nisso, porque eu que sei fazer. Ou às vezes de uma posição, porque eu que sou fulano de tal. Eles poderiam chegar lá e dizer: nós somos da tribo de Levi, a tribo que Deus separou ali, né, para cuidar, né, onde tem os sacerdotes, para cuidar ali de todas as coisas voltadas para a espiritualidade, para a religião do povo, para orientar o povo diante de Deus. Nós somos essa tribo, então nós queremos as nossas cidades. Mas não foi bem isso que eles fizeram. A palavra diz que eles fizeram uso aqui de algo que Deus havia ordenado. Deus havia ordenado a Moisés que fossem separadas cidades para que eles morassem. E nós precisamos também, muitas vezes, lembrar de coisas que Deus já nos prometeu, e de que não é porque Deus nos prometeu que nós somos melhores do que os outros, mas é justamente para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu também. Então eles não buscaram pelos seus próprios méritos, mas sim de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Nós podemos ver isso aqui. E olha que interessante, nós, Igreja do Senhor, também temos uma herança. E uma herança pela qual nós não lutamos. Nós não fomos lá para a guerra lutar por essa herança. Porque de todas as tribos aqui, os levitas, a tribo de Levi era a única tribo que não ia para a batalha. Não ia para a batalha. Mas eles vieram aqui reivindicar uma herança pela qual eles não lutaram de frente. Nós também temos uma herança que Cristo conquistou por nós. Conquistou lá na cruz através do seu sacrifício. E nós só precisamos reivindicar essa herança. E de que forma nós fazemos isso? Primeiramente com humildade. Reconhecemos que sem Ele nós não somos nada. Porque sem Jesus nós não temos capacidade de nada. Não é os nossos méritos, não são as nossas obras, não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu faço, não é a posição que eu ocupo. Mas é o que Jesus já fez por mim. Então nós temos também essa herança. E também nós precisamos, além disso, reconhecer
a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque como é que eu vou saber o que Deus tem para mim se eu não busco dentro da sua palavra? Nós precisamos cada dia mais nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque toda promessa e toda revelação está na palavra de Deus. Nós não precisamos inventar nada, nós não precisamos fazer uso de força ou até mesmo da nossa intelectualidade. Nós precisamos apenas ter o aprofundamento na palavra de Deus e assim fazer uso dessa palavra. Porque contra a palavra de Deus não há nenhuma contestação que fique de pé. E a gente vê isso logo aqui no verso 3, onde diz o seguinte: e os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. Acontece que quando os levitas se apresentam e reivindicam a sua herança, fazendo uso de uma palavra, de uma ordenança de Deus, as outras tribos reconhecem a palavra. E aí elas obedecem. Aqui nós vemos duas coisas: o poder e a autoridade da palavra de Deus e também a obediência daqueles que servem ao Senhor. Muitas vezes Deus ele vai pedir que eu e você entreguemos algo nosso para abençoar a vida de alguém. Pode ser financeiramente, pode ser do nosso tempo, pode ser do nosso conhecimento. Deus ele vai pedir. E muitas vezes o nosso coração obstinado vai tentar resistir. Por quê? Porque a gente vai pensar: vou ter que sacrificar alguma coisa. Vou ter que abrir mão de algo que é meu. Só que cabe a nós, queridos, obedecer à palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos diz exatamente isso. Que nós precisamos estar aqui uns pelos outros, amando uns aos outros. E isso também significa que muitas vezes vamos ter que abrir mão de algo nosso para abençoar a vida do outro. Aquelas tribos ali, elas lutaram para conquistar as suas terras. E elas poderiam agora se fechar e dizer assim: não, vocês não lutaram, nós que lutamos, então vocês não vão receber nada. Mas havia uma palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tem autoridade. Ela tem autoridade. E que nós precisamos obedecer à autoridade da palavra de Deus. Da mesma forma como aqui nós vemos as tribos obedecendo. Eles não contestaram, eles imediatamente obedeceram aquilo que é a palavra de Deus. Amém? E aqui, nesse texto, nós vemos isso. Vemos o pedido dos levitas e a forma como eles se aproximaram com segurança, com certeza daquilo que eles estavam para fazer, que era reivindicar a sua parte da herança, mas não pelos seus próprios méritos. E vemos também a obediência das outras tribos diante daquilo que é a palavra de Deus. Então nós precisamos ter esse coração também obediente, para quando o Senhor nos pedir, nós estivermos dispostos a entregar. Amém? Aqui nós vamos ver mais adiante a nomeação das cidades, né? Das diversas tribos. Então, cada tribo ali deu a sua contribuição, cada tribo fez, digamos assim, a sua oferta. Vamos imaginar que essas cidades eram ofertadas ali ao Senhor, que de fato, né, seriam ofertadas ao Senhor, porque foi de forma estratégica que Deus estabeleceu essa divisão aqui. Então nós vemos isso, essa nomeação dessas cidades, nos versos 3 a 8, e também nós vamos ver aqui mais algumas questões. Por exemplo, tudo o que ocorreu, tudo que foi estabelecido, que a gente vê nesse capítulo aqui, é algo que Deus ele já havia preparado, que Deus ele já havia falado. Como eu disse para vocês lá em Números, capítulo 35, depois vocês leem em casa, Deus ele vai falando sobre isso. Para que as outras tribos, eles chegassem nas terras, conquistassem as terras, e depois que tivessem conquistado, eles separassem as cidades. E havia exatamente o número exato, 48 cidades, que eles deveriam ofertar para que acolhesse os levitas. E dentro dessas 48 cidades, 6 cidades foram separadas para serem cidades refúgios. Como a gente viu no culto passado, essas cidades refúgios elas foram muito importantes. Porque ali, aquela pessoa que cometia aquele ato, que não foi de propósito,
ela não ia só se esconder em um lugar, mas ela ia ser acolhida, ela ia ser amparada e também ela ser instruída. Por quê? Porque quem estava cuidando dessas cidades eram levitas, que representariam ali aquelas pessoas que instruíam o povo diante do Senhor. Então eles eram ali acolhidos e orientados também. Então era muito importante. Deus ele estabeleceu dessa forma, de forma estratégica. Amém? Então depois que todas as outras tribos já haviam tomado posse, Josué também havia recebido a sua herança. Esses levitas eles agem dessa forma, de forma totalmente diferente das 7 tribos. Eles agem de forma, ao mesmo tempo, ousada, mas também humildemente, reivindicando a sua herança. Nós devemos também seguir esse exemplo, não buscando os nossos próprios interesses, mas fazendo uso da palavra de Deus. Nós temos uma herança que nos foi dada pelo Senhor, como diz lá em Colossenses 3:24. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor, a quem servem, é Cristo. Nós nunca podemos esquecer disso. Nós não podemos focar só naquilo que temos para receber, mas em quem está nos dando. Nós não podemos só querer a herança do Senhor. Nós temos que querer o Senhor. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, não apenas receber a herança, mas lembrar a quem nós servimos. Eles fizeram sua reivindicação depois que todas as outras tribos foram supridas. E isso tem um significado muito importante. Por quê? Porque aquelas tribos, elas precisavam primeiramente conhecer o que era delas. Então elas precisavam primeiramente conquistar suas terras, conhecer o que seria delas, para que depois saber o que eles iriam entregar, quais seriam as cidades que eles iriam entregar aos levitas. Então foi uma forma também de entregar ali algo, não de qualquer forma, mas também algo que simbolizasse uma oferta ao Senhor também. Muitas vezes nós queremos oferecer ao Senhor daquilo que nos sobra. É o restinho do tempo que a gente tem durante o dia. Eu passei o dia todo para lá e para cá, trabalhando, fazendo e acontecendo. Aí o restinho do meu tempo que me sobra, eu vou fazer uma leitura rapidinho da palavra de Deus, eu vou orar só um pouquinho, ou então um irmão me mandou uma mensagem pedindo uma oração, pedindo um conselho, pedindo uma palavra, e aí a gente quer dar o restinho do que nos sobra, sendo que aqui a palavra nos ensina que nós devemos preparar o melhor para o Senhor, entregar o melhor ao nosso Deus. Então, quando esses levitas eles fizeram o seu pedido, as demais tribos concederam imediatamente, de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes nós não seguimos essa ordenança do Senhor, de entregar aquilo que a gente tem de melhor, sem primeiro contestar. Muitas vezes a gente contesta, muitas vezes a gente fica questionando ao Senhor, mas aqui foi diferente. As outras tribos, elas sabiam que elas estavam dando cidades aos levitas, não somente para que eles pudessem habitar ali, mas seria como oferta ao Senhor. Amém? Então, quando essas 48 cidades foram escolhidas, elas foram divididas em 4 partes. Aqui a gente viu que a primeira parte, a família de Arão, receberam 13 cidades, e essas cidades foram concedidas pela tribo de Judá, Simeão e Benjamim. A partir aqui dos versos 9 em diante, a gente vai ver a descrição dessas cidades, Já desde o verso 3 em diante também a gente vê essa divisão. A gente vê também que os coatitas, eles receberam ali 10 cidades, e concedida ali pela tribo de Dan. Os filhos de Gerson receberam 13 cidades, e os meraritas, que eram a casa mais jovem, por último, receberam 12 cidades. Então essas cidades foram concedidas aos levitas também de forma estratégica. O número das cidades era maior do que da maioria das tribos. Então a gente vê aqui que Judá, ele vai conceder cidades também, ali vai ofertar cidades para a tribo de Levi. E mesmo que Levi fosse uma das menores, Judá ela era uma das maiores e ela recebeu mais terras ali. Mas isso também não desmerecia, porque Deus ele não está olhando quem é o menor e quem é o maior, mas ele vê de acordo com o propósito que ele estabelece para cada um. Deus ele tem um cuidado muito especial com o seu povo. E aqui, demonstrado nessa divisão das cidades para os levitas, a gente pode ver o cuidado de Deus, porque não foram qualquer cidades que foram ofertadas, mas foram cidades ali
que estavam colocadas estrategicamente. Então, os levitas, eles não ficaram só em um pedaço de terra. Muito pelo contrário, eles foram espalhados pelas outras tribos. E isso é tão maravilhoso, meus queridos. Por quê? Porque isso aqui representa o cuidado de Deus. Porque cada tribo ali tinha próximo de si levitas para orientar, para direcionar, para ouvir. Então Deus também ele tem esse cuidado conosco, como por exemplo as igrejas que a gente vê. Deus ele vai e levanta suas igrejas e coloca homens, mulheres de Deus ali para estar orientando, para direcionar o seu povo, líderes, pessoas que se comprometem com a palavra dele, para que aqui onde nós estamos, ou o nosso irmão que está lá do outro lado, que está recebendo a palavra de Deus, está sendo instruído, está sendo orientado. Então, não é só um grupo fechado, mas é o povo de Deus, recebendo o cuidado de Deus. Então, a gente vê dessa forma, quando os levitas, eles são espalhados pelas outras tribos, é justamente Deus demonstrando o seu cuidado. E mais do que isso também, simboliza hoje para nós também o nosso Jesus, que é acessível a nós, que está em toda parte, onde nós clamarmos, onde nós estivermos, Jesus ele está presente. Simboliza a palavra de Deus que está aqui nessa noite ao nosso alcance e que nós podemos fazer uso dessa palavra para guiar a nossa vida, para nos instruir. Então, dessa forma, simbolicamente, a gente pode ver isso, pode ver esse cuidado de Deus através dessa divisão dos levitas pelas cidades em meio a cada uma das tribos ali. Então, Deus ele faz dessa forma. Ele age dessa forma, justamente para que o seu povo não se sinta desamparado. Amém? A palavra de Deus vai ilustrar aqui para nós feitos maravilhosos. E essas tribos aqui, que cederam ali, que ofereceram as suas cidades, eu tenho certeza que havia gratidão nos seus corações também. Por quê? Porque Deus fez uma promessa há muito tempo atrás e que eles iriam chegar a uma terra que a gente chama, a terra prometida. Tirou o seu povo lá do Egito, da escravidão, tiveram todo o enfrentamento durante o deserto. A gente vê que a primeira geração não foi fiel ao Senhor e por isso não chegou ao cumprimento da promessa, mas essa geração que chegou aqui, a gente pode perceber nesse primeiro momento a gratidão de entregar para Deus imediatamente aquilo que Ele está pedindo. Porque imagine você que Deus ele te faz uma promessa e aí você passa por vários desafios e às vezes as pessoas olham para você e desacreditam do que você tem para receber da parte de Deus e começam a desacreditar da sua fé e começam até mesmo zombar de você, mas você se mantém firme porque você crê naquilo que Deus falou ao seu coração. E aí quando chega o cumprimento dessa promessa, meus queridos, a nossa atitude tem que ser de gratidão a Deus. E aquele que é grato a Deus não tem coragem de negar nada para Ele. Não tem coragem de dizer não ao Senhor. É só a gente lembrar de onde Deus nos tirou. E da forma maravilhosa que Ele tem conduzido as nossas vidas. E aqui eu vejo isso nesse texto, a partir desse momento em que as outras tribos, elas entregam cidades aos levitas. E como eu falei, não eram qualquer cidades, eram cidades ali que tinham significado. Eram cidades que eram importantes ali também. A gente vê as 6 cidades aqui que eram as cidades refúgios, no meio ali sendo cuidadas pelos levitas, mas também tem outras cidades aqui que foram muito importantes, que foram cidades de destaque, de renome, depois mais lá na frente. E cada ato, cada conquista aqui do povo, como a gente vê, não era mérito deles, mas do Senhor, mas que trazia ali um significado muito grande de gratidão, de como Deus é poderoso e de como Deus ele faz as coisas, mesmo quando parece que não está dando certo, mas como Ele conduz as coisas para o seu propósito. E aqui essas cidades representam isso também, porque quando vai nos dizendo aqui, cada um vai descrevendo cada uma dessas cidades e vai falando ali as famílias dos levitas que vão recebendo as suas cidades, isso nos traz a memória de que Deus ele não se esquece de nenhum de nós.
de que ele não se esquece daquilo que ele prometeu para nenhum de nós. E nós nos apeguemos à promessa. E a maior promessa é justamente a que Jesus nos dá, de que ele vai voltar e levar a sua igreja. Há uma Canaã celestial sendo preparada e nos aguardando. Nós precisamos nos manter fiéis, porque se a gente continuar lendo a palavra de Deus, né, que é para a gente continuar, a gente vai ver mais lá na frente, em outros livros, em outros textos, que muitas vezes o povo também se afastou dos propósitos do Senhor e vinham ali as suas consequências. Mas aqui nesse primeiro momento a gente vê o ato de bondade de Deus, de cuidado, de preparar tudo ali conforme a sua vontade, sem se esquecer de nenhum deles. Então ele vai descrevendo aqui, ele vai dizendo que, por exemplo, no verso 13, assim os filhos de Arão, sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Líbna com seus arredores, e cada cidade que ele vai descrevendo ali, ele vai dizer não só a cidade, mas os seus arredores. Os arredores eram, digamos assim, campos onde eles poderiam ali criar seus animais, fazer suas plantações. Então, era provisão. E não eram lugares que poderiam ser lugares ruins, mas eram lugares bons. É a provisão de Deus, é o cuidado de Deus. E dessa forma, eles também receberam da parte do Senhor. Como eu falei para vocês, mesmo que eles não lutassem diretamente ali, porque eles tinham outro papel, eles estavam designados para uma outra função, mas eles não eram descartados. O Senhor se lembrou deles. Às vezes a gente pode até comparar a nossa vida, ou nosso ministério, ou coisas que nós temos ou deixamos de ter com outras pessoas. Mas uma coisa é certa: para cada um o Senhor tem a sua medida. Para cada um o Senhor tem o seu propósito, e para cada um o Senhor ele tem separado aquilo que ele designou. Então, no tempo certo, ele vai ali e ele vai abençoando e ele vai mostrando. Só nós precisamos reconhecer que é tudo mérito do Senhor, que é tudo pela bondade e a graça de Deus. Então, de acordo com o que a gente vê aqui nesse texto, a gente pode destacar algumas coisas. Primeiro, eu já falei para vocês que essas cidades foram dadas primeiramente, antes de tudo, como oferta ao Senhor. E o bem que a gente faz ao outro tem que ser, antes de tudo, como oferta ao Senhor. A dedicação que a gente dá ao outro, a um trabalho que a gente está fazendo, até mesmo dentro da igreja, tem que, antes de tudo, ser ofertada ao Senhor. Nós estamos nesse propósito de evangelização, e eu creio que esse ano Deus ele vai nos despertar cada vez mais para isso, mas nós precisamos ter a nossa mentalidade transformada pela palavra de Deus, de que não significa só um momento, que não significa só quando a igreja organiza, mas a gente tem a mentalidade de que eu preciso levar para o outro aquilo que Deus me entregou, que é a sua palavra. Tem muitas pessoas sedentas, tem muitas pessoas precisando ser alcançadas pelo Senhor e fazer parte aqui dessa herança que Deus preparou, que Jesus preparou para mim e para você. Tem muitas pessoas que estão agora aí se preparando para as festividades, né, do carnaval, e sem saber o rumo que a sua vida vai tomar. Mas a igreja do Senhor tem que ter a plena convicção de que estamos aqui nesse mundo para alcançar as vidas daqueles que ainda se encontram perdidos. Na segunda-feira eu estava fazendo o culto lá na casa da vizinha, e esse texto que a gente está estudando, que a gente estudou para ministrar, falou muito ao meu coração. Enquanto eu estudava, Deus ele falava e ele dizia assim: eu tenho pressa em chegar nas pessoas. Eu tenho pressa em chegar nas vidas. O texto lá vai dizer que quando ele estava lá, né, só rapidinho abrindo esse parênteses, no meio do mar, na agonia do vento forte, Jesus apressadamente foi ao encontro deles. E Jesus falava no meu coração: eu tenho pressa em chegar nos corações. E aí, ao mesmo tempo que eu estudava para pregar aqui hoje, uma coisa foi se atrelando à outra, e Jesus falava comigo da mesma forma como eu tive pressa em entregar as cidades para os levitas.
para que eles pudessem ali se assentar e pudessem realizar a obra para o qual eu os chamei. Nós fomos chamados para levar a palavra de salvação às pessoas. Os levitas que estavam ali espalhados no meio das outras tribos, nas cidades concedidas pelas outras tribos, eles tinham a missão de conduzir aquelas tribos diante do Senhor. Tinham uma missão de fazer isso, de orientar, de direcionar. A gente vê que é daqui que saem os sacerdotes. E os sacerdotes, eles tinham essa missão de conduzir ali o povo diante de Deus. Aqui Deus, ele colocou não só à prova a generosidade das outras tribos, mas ele também queria ver como os levitas agiriam. Por quê? Porque quando ele dá uma palavra e os levitas, no momento oportuno, vão lá e reivindicam aquilo que o Senhor havia prometido para eles, primeiro Deus coloca à prova a generosidade das outras tribos. Como é que eles iriam ofertar? Será que eles iriam pegar das piores cidades e iriam separar para os levitas? Ou será que eles iriam dar cidades melhores? E eles entregaram boas cidades. E também aqui a justiça. Por quê? Porque os levitas, eles não foram nomeando as cidades que eles queriam. Eles simplesmente tiveram o uso da palavra de Deus e disseram: olha, foi o Senhor quem ordenou que nos fossem dadas cidades para que pudéssemos morar e também os seus arredores. Mas eles não chegaram dizendo: nós queremos essa aqui, aquela ali, aquela outra, não. Mas ficou a critério das outras tribos entregar o que eles tinham de melhor. Eles também deram conforme o dito do Senhor, conforme a ordem do Senhor. Então, meus queridos, se Deus está pedindo para você fazer algo por alguém, que o seu coração esteja de fato obediente ao Senhor. Que os nossos corações estejam de fato obedientes à ordem do Senhor. Às vezes é para nós sairmos do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, e muitas vezes a gente pensa assim: mas isso eu vou deixar para outra pessoa fazer. Quando nós estávamos aqui na sexta-feira passada, na reunião, eu pensei: Senhor, vai ficar muito cansativo para mim essa semana. Mas Deus me disse que Ele é o meu fôlego. Então que eu daria conta, porque se Ele estava me chamando, eu daria conta. Não porque eu sou a super, mas porque Ele está me conduzindo. E aí eu disse ao Senhor que eu poderia fazer aquilo que Ele estava me chamando para fazer. Mas não digo para vocês que foi fácil, foi difícil, né? Foi batalhas, mas o Senhor estava à frente de todas elas, porque o Senhor é que luta por nós, amém? Então aqui da mesma forma também os levitas, eles não lutaram essas batalhas, mas o Senhor estava à frente, usando as outras tribos, os guerreiros, para conquistar as terras, para que no momento certo, no momento oportuno, eles recebessem as suas cidades. E essas cidades foram 48 cidades escolhidas, divididas em 4 partes, como nós já vimos aqui, para cada família. A família de Arão, recebeu ali 13 cidades. E o interessante é que as cidades que eles receberam ficavam ali ao redor, de Jerusalém, que ainda seria a Jerusalém do Senhor, que ainda não era aquela Jerusalém, mas que posteriormente seria. E logo em seguida também a gente vai ver que as cidades que foram dadas como herança para a família de Arão eram aquelas que se encontravam mais próximas de Jerusalém. Os levitas, por exemplo, os coatitas, eles receberam ali cidades, por exemplo, Dan ofertou cidades, que ficavam ao lado de Judá e também de Efraim e na meia tribo de Manassés. Isso significa o quê? Que aqueles que eram descendentes de Arão ficaram próximos daqueles que eram descendentes, do pai de Arão. Então, ficaram próximos. A gente vê que cada cidade ali foi dada de forma estratégica. E Deus, Ele não esqueceu de nenhum. Ele foi nomeando cada um, da mesma forma como Ele não esquece nem de mim e nem de você. E aí nós temos aqui esse relato particular das cidades que foram concedidas aos filhos de Levi.
e as diversas tribos que consideram essas cidades. Os levitas, eles foram dispersos, nós já vimos isso, eles estavam ali de forma estratégica, que o Senhor criou essa estratégia, e assim também somos cada um de nós. Quando Deus nos chama para determinado lugar, para fazer determinada coisa, é de forma estratégica. No trabalho onde você está, você não está lá por acaso. Deus te colocou lá de forma estratégica. No meio da sua família, Deus te colocou lá de forma estratégica. Aqui nesse bairro, eu creio que Deus colocou essa igreja de forma estratégica. E também os nossos irmãos que creem no Senhor Jesus e na verdadeira palavra. De forma estratégica. Nós só precisamos nos levantar e reivindicar. Nós precisamos apenas tomar posse daquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, que é a própria palavra dele. E tomar posse sabendo da nossa responsabilidade e do nosso compromisso. Porque quando os levitas eles vão lá e reivindicam, não é só porque eles queriam chegar e descansar. Porque, meus queridos, foi cansativo atravessar o deserto, foi cansativo enfrentar ali aquelas turbulências das batalhas. Embora eles não tivessem nas batalhas, mas estavam ali, com certeza, com seus corações aflitos. E tudo que a gente quer quando a gente está cansado é chegar em casa e descansar, não é? Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em cumprir a vontade de Deus. Porque eles sabiam que havia uma responsabilidade sobre eles de estarem ali para conduzir o povo à adoração ao Senhor. E nossa responsabilidade também é essa, de conduzir outros à adoração ao Senhor. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós estamos dando desculpas, muitas vezes nós estamos dizendo estou muito cansado. E o Senhor está ali, nos cobrando um posicionamento. Nós precisamos, de fato, nos levantar e fazer a vontade do Senhor. Amém? Cada tribo de Israel foi embelezada e enriquecida com a sua cota de levitas, né? Cada cidade recebendo os seus levitas e a porção, né, ali de levitas para conduzi-los, para orientá-los. Para demonstrar a bondade para com eles, quando essas pessoas precisassem, porque a gente vê aqui o exemplo, por exemplo, das cidades refúgios, né? É a bondade de Deus sendo demonstrada. Porque aquelas pessoas eram acolhidas e eram instruídas pelos levitas. E também eles eram receptores de Deus. Eles deveriam dar ali a Deus essa gratidão. Não só porque eles chegaram aonde Deus havia prometido, mas também porque Deus os poupou de muitas coisas. Deus os guardou, Deus os livrou. E isso também é motivo de gratidão, para que eles recebessem o conselho da parte do Senhor. Da mesma forma como Deus faz conosco hoje. Hoje nós temos a palavra de Deus, que nos dá a orientação, que nos dá o direcionamento. Nós temos pessoas que Deus ele vai ali iluminando para nos instruir na palavra. Muitas vezes coisas que a gente vai lendo e a gente não vai entendendo, Deus traz a iluminação sobre outras pessoas que vai nos mostrando. Isso também deve demonstrar a nossa gratidão ao Senhor. Deus ele proveu com graça para a conservação ali da religião, nós podemos falar assim, né? Mas que também a sua palavra pudesse ser perpetuada nos corações daquelas pessoas. E essas 13 cidades não eram qualquer cidades, eram as 13 cidades, por exemplo, que os descendentes de Arão receberam, não eram qualquer cidades, eram cidades que iriam acolher sacerdotes. Eram cidades onde as pessoas poderiam também se achegar ali e receber essa orientação, instrução da parte de Deus. Algumas dessas cidades, elas ficaram bem famosas. Por exemplo, aqui a gente tem Hebron, né, que é também foi uma cidade refúgio. A gente tem Hebron, que era uma cidade que Davi começou o seu reinado por ali. A gente tem a cidade de Manaim, que era uma cidade dos levitas, e ele montou seu quartel-general quando ele fugia de Absalão. Então, a gente vai ver cidades aqui que se destacaram mais lá na frente, né? Posteriormente, foram cidades que se destacaram. A gente vê que o número das cidades era maior até mesmo
da maioria das tribos. A gente vai ver que tem tribo que pegou terras que não eram tão extensas, não é mesmo? Mas tudo de acordo ali também com o povo que estava ocupando aquelas terras. Mas os levitas aqui, às vezes, eles são colocados, né, digamos, nessa posição que para alguns poderia ser, por exemplo, ruim. Eles chegaram e receberam por último. Mas, na verdade, não. Foi algo maravilhoso. Foi um benefício que Deus fez. Porque, como eu falei para vocês, as outras tribos, elas precisavam conhecer aquilo que lhe pertencia para poder ofertar ao Senhor. Da mesma forma somos nós. Nós não vamos ofertar a Deus aquilo que a gente não tem. Aquilo que a gente não sabe que tem. Então, a gente vai ofertar ao Senhor aquilo que a gente tem e sabe que é o melhor. Então, eles esperaram, né, no tempo oportuno. Isso traz para nós um ensinamento também de que muitas vezes as pessoas, por exemplo, estamos num cargo de liderança, querem ser os primeiros, querem ser os melhores, querem ser os mais vistos, mais notados, mas não é bem assim. Às vezes aquele que está liderando, muitas vezes, é o que pega um impacto maior, é aquele que chega primeiro e sai por último, é aquele que vai, né, acordar cedo e dorme tarde. Então, é aquele que está preocupado com todos os outros. Então, os levitas, eles estão aqui nessa posição. Em alguns momentos, a gente vai lendo e a gente vai ver que havia alguns momentos que eles tinham que passar à frente do povo, né? Deus ordenava, os levitas, o sacerdote passa à frente. Só que agora a gente vê que eles recebem por último. Mas justamente não era algo ruim para eles, mas era justamente a provisão de Deus. Por quê? Porque quem saiu beneficiado foram as outras tribos. E dessa forma os levitas, eles puderam ocupar lugares estratégicos no meio das outras tribos, para que elas pudessem receber esse cuidado da parte de Deus também. Esse cuidado veio de maneira reconfortante. Por quê? Porque quando a gente vai percebendo aqui as batalhas que o povo enfrentou para chegar aqui nessa terra, todos os desafios, tudo aquilo que parecia muito distante, mas que quando você chega ali, você observa que há um cumprimento daquilo que Deus havia dito, é reconfortante. Eu imagino que para eles isso trouxe um alívio muito grande no coração, porque eles viram que de fato Deus cumpriu com a sua promessa. E é como eles falam aqui nos fala aqui no versículo final, a partir do verso 41, diz: o total das cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. Bem que a gente já vê, né, que não eram só as cidades, mas eram ali os arredores, né, as pastagens, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. E cada uma dessas cidades tinham esses arredores, essas pastagens. E aí ele fala: desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. Então Deus, ele não deu só uma parte, ele deu toda a terra que ele havia prometido. Ele não deixou ninguém de fora. Todos estavam ali e todos receberam a sua porção. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Então, depois de uma longa caminhada, de vários desafios, eles encontraram repouso. Nós estamos aqui também nesse mundo, passando por desafios, mas estamos caminhando para a nossa terra prometida, para a nossa Jerusalém celestial. E lá nós encontraremos o verdadeiro repouso. Tem aquela brincadeira que diz, né, quer descansar só na glória? É lá mesmo. Aqui a gente trabalha, aqui a gente vai, se dedica, aqui a gente coloca mesmo para fazer para o Senhor. Mas quando vier o repouso da parte de Deus, meus queridos, vai ser algo excelente. E é o que o Senhor tem preparado para nós. Então, ele diz que houve repouso, segundo tudo que havia jurado a seus pais, porque Deus nos dá um juramento, nos dá uma palavra. E essa palavra há de se cumprir. E ele diz que nenhum dos inimigos resistiu diante deles. E é assim, os inimigos de Deus não resistem
diante do povo de Deus, o povo que se mantém fiel ao Senhor. Nenhum dos inimigos de Deus resiste. Hoje a gente vê vários escândalos, várias situações que às vezes até desanima. Eu vejo muitas pessoas até desanimando em relação a ser cristão. Só que, na verdade, elas não desanimam em ser cristãos. Porque o cristão é aquele que entende que há de passar por desafios, por dificuldades, mas que há uma promessa, essa promessa vai se cumprir. Mas aquelas pessoas que desanimam nas dificuldades, diante das turbulências desse mundo, na verdade elas são como aquela primeira remessa lá dos israelitas que saíram do Egito, que buscam seus próprios interesses, que não conseguem ver o agir de Deus, que não conseguem perceber o cuidado de Deus. Mas aqueles que permanecem fiéis ao Senhor chegarão ao cumprimento da promessa. E a promessa é que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Amém? Deus, ele promete e ele cumpre as suas promessas na nossa vida. Não só aqui, mas eternamente. E no verso 45 ele vai dizer: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aqui ele fecha essa narrativa e ele vai dizer que tudo se cumpriu. Faltava alojar ali os levitas. E eles foram, receberam as suas cidades. Era a promessa de Deus. Nós temos na palavra de Deus aqui seus ensinamentos e as suas promessas. Que nós precisamos cada dia meditar nela. Para que quando estivermos desanimados, ou quando olharmos que está muito distante, que está muito pesada a caminhada, nós entendermos que Jesus está nos aguardando naquela morada que ele tem preparado para nós. Da mesma forma como esses levitas aqui encontraram repouso, da mesma forma que eles viram a promessa se cumprindo, nós também, se permanecermos fiéis ao Senhor, veremos a promessa de Deus se cumprir. Amém? A palavra de Deus, ela ilustra esse cuidado, mútuo, de uma parte e de outra. Porque quanto as outras tribos se levantavam para guerrear e para conquistar, a tribo de Levi se levantava para interceder e para direcionar o povo ali na caminhada com Deus. E nós precisamos tomar essa história como exemplo, por quê? Porque muitas vezes eu e você não vamos estar à frente de alguma coisa, mas nós precisamos cuidar daqueles que estão à frente, com oração, com palavras de ânimo, fazendo aquilo que está ao nosso alcance para o que Deus nos chamou. Da mesma forma, nós podemos ilustrar, por exemplo, a vida do nosso pastor. Se prepara para trazer a palavra, para estar nos orientando, nos direcionando, e a contrapartida nós ali, intercedendo e nos esforçando para aprender, para colocar em prática e orando por ele, pela sua família. Os nossos líderes que Deus coloca também diante de nós, pessoas que Deus escolhe e que estão à frente de trabalhos de forma estratégica. E nós que muitas vezes não estamos à frente, precisamos tomar aqui essa posição igual às dos levitas, de cuidado espiritual também, de oração, de apresentar diante de Deus. E assim eles fizeram. Deus tinha prometido dar a terra de Canaã e ele deu. Quando ele fala para Abraão, é uma promessa que ele faz e passam-se muitos e muitos e muitos anos, mas a promessa se cumpriu. A promessa de Canaã celestial também ela vai se cumprir. Mesmo que pareça muito tempo. Como algumas pessoas gostam de dizer, faz muitos anos que vocês dizem que Jesus vai voltar, e Jesus não volta. Mas não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E nós sabemos que isso vai acontecer, porque Ele prometeu. E a promessa do Senhor se cumpre, como diz a palavra. Nenhuma das suas palavras, deixou de se cumprir. Tudo se cumpriu. E Deus, ele faz isso dessa forma. Deus, ele tinha prometido dar descanso nessa terra, e agora eles tinham descanso. Da mesma forma, o Senhor nos promete um descanso.
Não só um descanso aqui nesse mundo, porque esse descanso aqui ele é passageiro, mas um descanso na eternidade. A palavra de Deus diz onde não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, nem preocupações, só desfrutarmos da presença do nosso Deus, só desfrutarmos da presença daquele que nos entregou tudo o que ele tinha. E nós precisamos também entregar para ele. Esse descanso contínuo se torna alvo da nossa esperança. Por quê? Porque a gente coloca como foco almejar estar com o nosso Deus. E é por isso que nós não vamos desistir, amém? É por isso que vamos permanecer fiéis e é por isso que no momento certo sempre vamos reivindicar aquilo que Deus nos prometeu. Deus ele tinha prometido dar vitórias e isso de fato aconteceu. Ele prometeu dar vitórias e a palavra de Deus nos diz que eles foram vitoriosos ali. Nenhum dos seus inimigos puderam resistir. O Senhor entregou todos nas mãos de Israel. Deus prometeu vitórias a mim e a você também. E a maior vitória que a gente tem que ter é sobre a nossa própria vontade, sobre o nosso pecado. Todos os dias mostrando quem manda, que é o Senhor. Nós precisamos ter essa vitória. Quanto à atual permanência dos cananeus, aqui a gente vai ver que alguns, ainda permaneceram ali no meio do povo. A gente vê que nem todos os cananeus foram retirados dali. Mas isso também faz parte, ali do que Deus havia falado, porque Deus tinha dito que não os expulsaria todos de uma vez. Quando a gente lê lá em Êxodo 23:30, a gente vai ver que há esse relato também. Eles não seriam todos expulsos, Mas eles também não tinham força suficiente para lutar contra o povo de Deus. Porque o povo de Deus era numeroso, estava se fortalecendo cada vez mais, estava crescendo cada vez mais, e nós precisamos ter essa visão de aumentar o povo de Deus. Quanto mais pessoas nós trazermos para o Senhor, mais fortalecido é o povo de Deus. Mais enfraquecido fica o inimigo. Então nós precisamos ter essa visão de povoar essa terra com o povo de Deus, com os filhos de Deus. E isso só depende de nós, de instruir as pessoas, de conquistar ali o nosso espaço, entregando a palavra de Deus. Pedindo a Deus que nos dê essa estratégia. Os cananeus que vieram depois, quando a gente vai ler mais adiante a história, depois que passa tudo isso aqui, depois que termina o livro de Josué, a gente vai ver que mais lá na frente, alguns cananeus, eles se fortaleceram e eles começaram a dominar o povo de Deus. Mas isso tem a ver com a desobediência do próprio povo de Deus. Isso traz um ensinamento para nós também hoje. Nosso coração precisa estar firme no Senhor. Porque quando nós nos desviamos do Senhor, nós recebemos consequências desagradáveis. Então nós precisamos nos manter firmes no Senhor. Amém? E para finalizar, a verdade inviolável da promessa de Deus é que ela se cumpre em Jesus. Ela se cumpre em Jesus. Então, do começo ao fim, a gente vê que a história aqui narrada no livro de Josué não é simplesmente sobre Josué, ou simplesmente sobre as tribos, ou sobre a conquista de uma terra natural aqui nesse mundo, mas é sobre Jesus. É sobre aquele que veio ao mundo para nos salvar. É sobre aquele que tem preparado uma morada eterna para mim e para você. É sobre Jesus que morreu na cruz e que nos conquistou uma herança. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar, por favor.